Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Vamos esperar um pouquinho mais enquanto o pessoal entra aqui na nossa live do Evangelho. Bom dia, Tati. Hoje nós faremos mais um Evangelho online. Para quem não me conhece, eu me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária do Lex. O áudio tá bom? Queria só que vocês me confirmassem se o áudio tá bom, a música de fundo, se eu abaixo um pouquinho. Tá, né? Obrigada. Tá. Oi, Vaniele. Bom dia. Tiago. Bom dia, meu bem. Serina. Então tá. Para quem quiser, pode pegar um copo de água e colocar ali pertinho de você, na cabeceira, na mesa, onde você estiver, né? Que à medida que a gente for fazendo as nossas orações e a leitura, a equipe espiritual que dá suporte a esse trabalho, né, vai proceder com a fluidificação dessa água, tá? Para quem quiser, pode colocar essa água pertinho aí. E para quem quiser acompanhar a leitura com o seu evangelho, caso tenha o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, a nossa leitura é o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, né? Tópico 10, 11 e 12. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tópicos 10, 11 e 12. É o que a gente vai realizar a leitura hoje, tá bom? Para conversa. E então vou dar só um tempinho para quem quiser pegar a água e colocar aí pertinho, certo? E já irem se sentando confortavelmente nesse momento, tentando acalmar o corpo, né? Tentando acalmar a respiração. Bom dia, Isabel. Tentando acalmar o corpo, tentando acalmar a respiração, para que a gente comece a ficar receptivo às emanações, aos eflúvios benéficos que nos envolvem em um momento como esse, em que vários de nós, né, várias mentes, vários corações se sintonizam para juntos realizar orações, realizar leituras que elevam a qualidade dos nossos pensamentos, elevam o padrão dos nossos sentimentos. Isso é muito importante sempre, especialmente nesse momento desafiador que todos nós estamos vivenciando, né? Enquanto coletividade, enquanto humanidade. Então eu convido vocês a serenar o corpo,
Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos como uma forma de voltar a atenção para o interior. Vamos fazer 3 respirações profundas e pausadas. Amado Mestre Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã de quarta-feira, reunidos em Teu nome, como filhos e filhas de Deus que estão em busca do seu aprimoramento moral e espiritual, que estão em busca do alimento necessário para nos fortalecer diante das lutas nesta vida e nesta encarnação. Amado Mestre, nós cremos em Tuas palavras e sabemos que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali mesmo Tua presença estará. Então que as Tuas irradiações de amor, incompreensivelmente elevadas para nós, possam aurir o nosso espírito de muita força, de muita perseverança, de muita caridade, de muita fé e de muito amor. Que assim seja. Bom, gente, então, após a nossa prece inicial, vamos proceder com a leitura dos tópicos, tá? Como eu falei inicialmente, é o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, né? Versículo 10, 11 e 12, tópicos 10, 11 e 12. O início desses tópicos está nas instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, certo? Os espíritos vão explicar aqui um pouco essa questão dos diferentes graus evolutivos que existem nos mundos habitados, né? Porque a gente sabe pela codificação kardeciana que seria muita petulância da nossa parte acreditarmos que somente o planeta Terra teria vida inteligente, entre aspas, né? Habitando o planeta. Então, quando Jesus nos coloca que há muitas moradas na casa de meu Pai, ele se refere tanto aos mundos fisicamente falando, né, que existe uma certa materialidade densa, como a gente compreende, por exemplo, os outros planetas visíveis do nosso orbe, da nossa galáxia, que são habitados também, né? Mas também de diferentes gradações de mundos e de esferas vibracionais no mundo mais etérico, no mundo mais espiritual, né? Ou seja, umbral, né? Já vão ter autores que vão falar que tem umbral médio, umbral grosso, umbral, existem diferentes gradações também desses umbrais, né? Vão existir dentro de uma gradação do plano espiritual, hospitais que estão numa situação vibratória melhor do que os umbrais, as colônias, né? Então, essas diferentes moradas se referem tanto aos
planetas que existe uma densidade material e que nós conseguimos visualizar, eles são habitados, quanto infinitas gradações do ponto de vista das moradas espirituais, né? Em que não são visíveis ao nosso olho nu, né? Ao olho nu, a nós que estamos encarnados, certo? Mas vamos aqui aos tópicos, né? Nestes mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento, só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Em vosso mundo, tendes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão apenas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Isso é um resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores, né, que o Allan Kardec fez. Só de ler, né, esse retrato de como é o padrão de vida, o padrão vibratório nos mundos felizes, isso já nos dá uma esperança
E uma vontade de evoluir cada dia mais rápido, né? Para a gente poder sair do plano de prova e expiação, passar pelo estágio de regeneração que está aí nos aguardando para que a gente processe logo essa transição e depois a gente entre aí nos mundos ditosos e após celestes ou divinos, né? Só para a gente retomar um pouquinho, aqui nesses tópicos, né, que a gente leu, ele já fala da vivência nos mundos felizes, certo? Segundo a classificação que o Allan Kardec nos disponibilizou, que os espíritos superiores nos disponibilizaram, né, através da codificação kardeciana, no Livro dos Espíritos, de 1857, Allan Kardec nos coloca que, segundo o grau evolutivo, certo? E esse grau evolutivo está intimamente relacionado ao grau evolutivo dos espíritos que ali habitam, ao padrão vibratório dos espíritos que naquele mundo habitam, né? Os mundos podem ser primitivos, de expiação e provas, que é o da Terra atualmente, prova e expiação, numa transição para a regeneração, né? A gente está nessa transição para a regeneração. Depois de prova, expiação, regeneração, após mundos ditosos e após celestes ou divinos, certo? Então a gente pode aí deduzir que nessa passagem que a gente leu, nesses tópicos 10, 11, 12, os espíritos estão se referindo a esses mundos ditosos, né? E celestes ou divinos, onde já predomina o bem sobre o mal, né? Onde a lei de caridade, as leis divinas são respeitadas e vivenciadas em sua íntegra pelos habitantes. E essa é a verdadeira felicidade, né? Quando ele coloca que o homem ele não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Eu achei isso tão essencial, né, nessa passagem. Quantas vezes, ainda no nosso grau evolutivo atual, pelos próprios convites que o nosso modo de vida na nossa sociedade aqui atual nos convida o tempo todo a estarmos em competição com os nossos irmãos, né? Em competição entre nós para sermos melhores, né? Melhores profissionalmente, melhores em termos aquisitivos, materiais, né? E o quanto isso nos distancia completamente do essencial, que nós estamos aqui para evoluir, né? Nós estamos aqui para sermos melhores que nós mesmos. Então a gente não deve ficar se comparando com os outros. Esse é um mecanismo psicológico que nos retira do foco principal da evolução, né? Vamos treinar nossa mente, às vezes já tão viciada na comparação com os outros, né? E vamos tentar transformar esse mecanismo numa comparação conosco mesmos, né? Eu, a Ângela de agora, com a Ângela de antes. O que foi que eu evoluí? Eu tô dando o meu exemplo e cada um faça com você mesmo, né? O que foi que eu evoluí dos últimos tempos para cá? Né? Aí a importância do autoconhecimento, da gente reconhecer os nossos defeitos, que todos nós temos imperfeições, nós que aqui estamos temos imperfeições. Se não as tivéssemos, nós estaríamos nos planetas ditosos, celestes e divinos, né? Se aqui estamos é porque, se não estamos em missão, nós estamos aqui em prova e ou expiação, ou os dois. Então nós temos as nossas imperfeições para vencer. E estamos tendo essa oportunidade nessa encarnação. Então vamos nos comparar com a gente mesmo, certo? O que eu já consegui evoluir dos últimos anos para cá, né? Como era a Ângela de antes?
e a Ângela de hoje, né? E não vamos colocar um peso muito grande nesse nosso processo evolutivo, porque a culpa, a autoculpa, ela pesa demais os nossos passos e aí a gente caminha muito mais devagar. É mais difícil esse caminhar, né? Então, a gente tem que ter, sim, uma responsabilidade com o nosso processo evolutivo para que a gente possa mais rapidamente alcançar esse padrão vibratório dos mundos felizes, como essa passagem do Evangelho nos retrata, né? Mas sabendo que a evolução, ela não acontece em saltos, ela não acontece num passe de mágicas. Não é eu dormindo aqui hoje na minha prece noturna e falando eu quero vencer tal imperfeição e no dia seguinte eu vou acordar sem essa imperfeição, né? Não é assim. É um dia de cada vez. É um pouquinho, né? Se cada dia a gente puder ser um pouquinho menos impaciente, um pouquinho menos egoísta, um pouquinho menos vaidoso, um pouquinho menos orgulhoso e todo dia um pouquinho menos, né? A gente vai conseguir muita coisa e respeitando o tempo do nosso amadurecimento psicológico e espiritual, que não acontece em saltos, certo? Mas sempre insistindo, né, na nossa caminhada evolutiva, como a Vaniele trouxe aqui, entendendo que nós estamos todos conectados, né? Nessa malha energética evolutiva, todos somos um. Todos estamos nessa tentativa evolutiva. Agora, claro, alguns, como o próprio texto nos traz, por seu próprio esforço, né? Pelo seu próprio labor, se esforça mais, investe mais nesse processo de autoaprimoramento. Perde menos tempo com as futilidades do caminho, com as questões materiais, com as comparações fúteis com os outros, o que o outro tem, o que o outro é. Investem mais em se comparar consigo mesmo. A sua versão de anterior, a sua época, há uns anos atrás, o que você conseguiu evoluir agora, né? E o que você vai continuar investindo como meta para o futuro. Aproveitando cada dia que nos é dado, que cada dia é uma bênção na eternidade da vida do Espírito. É mais uma oportunidade, enquanto encarnados aqui na Terra, para que a gente possa investir com muito alto amor, com muita autorresponsabilidade em vencer a nós mesmos. É o único objetivo. E nesse processo de vencer a nós mesmos, os nossos irmãos, eles são parceiros maravilhosos, porque eles nos servem como espelhos, eles testam a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa caridade. E que oportunidade maravilhosa, porque Deus é infinitamente sábio. Então, as relações humanas, elas são um laboratório vivo de aprimoramento, né? De burilamento do nosso espírito. Por isso que a gente não deve fugir, né? As relações. E deve todo dia tentar se ver, será que eu estou conseguindo me relacionar de uma maneira justa com as pessoas que estão na minha vida, com o meu companheiro, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, meus companheiros de trabalho, né? Será que eu consigo agir com eles como eu gostaria que eles agissem comigo? Nas pequenas coisas mesmo, gente, porque não é nas grandes coisas, é a gente vencendo as pequenas coisinhas do dia a dia, das relações, que a gente vai burilando as nossas imperfeições, as nossas características, para que a gente possa, com o tempo, né,
vivenciar isso que o Evangelho nos traz hoje, esse padrão vibratório dos mundos felizes, onde predomina o amor, o respeito ao próximo, a felicidade, porque a verdadeira felicidade é isso, é a paz de espírito, é a paz de estar em paz consigo, com o próximo e com Deus. E não os bens materiais, as conquistas, né? Que a gente ainda é muito ligado aqui nesse plano. E com certeza, se existem, é porque são necessárias como aprendizado, né? Porque a gente precisa passar pela prova da carne, pela prova da encarnação. Porque encarnados a gente evolui muito mais fortemente do que se a gente ficasse apenas no plano espiritual, né? Tudo no planejamento divino é infinitamente sábio e tem uma razão muito maior de ser, certo? É interessante também que eles colocam como a gente conseguiu, enquanto humanidade, retratar também o inferno, por exemplo, né? Sabendo que, pelo ensinamento da doutrina espírita, o inferno não existe, né? Existem, são graus e padrões de realidades espirituais, né, que estão em consonância com o padrão vibratório dos espíritos. E aí, quando a gente desencarna, a gente vai para o local, dentro dessas muitas moradas, né, que está em consonância com o nosso grau vibratório, certo? E isso é temporário, porque ninguém fica estacionado o resto da vida num plano, seja ele espiritual, seja no plano encarnado, né? Dentro da experiência da matéria, certo? E ele coloca como a gente conseguiu representar tão bem os tormentos do inferno e tem tanta dificuldade, né, em representar os gozos do céu. Porque talvez, e é isso que ele coloca, para o nosso grau evolutivo ainda está mais próximo, o nosso grau evolutivo, das experiências umbralinas, né? O umbral está bem mais próximo da crosta terrestre, do que os mundos ditosos, os mundos celestes. Mas já existem muitos livros, né, dentro da própria doutrina espírita, nos relatando como existe uma paz, uma beleza nesses mundos, né, em que reina a concórdia, o amor. É uma questão da gente viver em consonância com as leis divinas. E isso a gente vai conseguindo pouco a pouco, levando a sério o nosso processo de autoaprimoramento, né? Colocando na nossa cabeça que esse é o objetivo da gente estar aqui. Esse é o grande objetivo da gente estar aqui. É o nosso autoaprimoramento. Cada dia um pouquinho mais. Lembrando que a gente vai se comparar apenas com a gente mesmo. A nossa versão de antes, a nossa versão de hoje, né? E o que eu vou investir para vencer as minhas imperfeições, para alimentar as virtudes que estão em germe em mim ainda, que estão, né, a ponto de realmente frutificar no meu espírito, para que eu possa cada dia me tornar uma pessoa um pouquinho melhor do que eu fui ontem, né? Sempre mantendo essa perspectiva, certo? E aí ele coloca, porque Deus, ele não é parcial, né? Se existem espíritos que vivem em mundos felizes, ditosos, celestes ou divinos, é porque eles passaram por todos os graus evolutivos. Eles levaram a sério o seu autoaprimoramento, eles tentaram vencer a si mesmo todos os dias, até que eles conseguiram alcançar um grau evolutivo onde o amor, a caridade, a benevolência, a paciência, a indulgência, a fé raciocinada, luminosa, realmente passou a habitar no coração deles. E aí o padrão vibratório permite que eles estejam em um mundo ditoso, celeste ou divino, né? E todos nós vamos chegar lá. Alguns antes, outros um pouco depois,
mas todos vamos chegar, porque Deus dá as mesmas oportunidades. É só a gente pegar as nossas ferramentas, a nossa força de vontade, a nossa autorresponsabilidade e levar a sério o nosso processo de autoaprimoramento, não é? Como ele fala aqui, cabe-lhes conquistá-las, né? Todas essas virtudes e bem-aventuranças pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes mais baixas da humanidade. Então, peguemos as nossas enxadas e as nossas charruas e vamos trabalhar nesse terreno fértil que é o nosso espírito, né? Convidando o amado Mestre Jesus Cristo para ser o verdadeiro jardineiro das nossas almas. E tenho certeza que se todos os dias nós pedirmos com muita fé, muita humildade, muita entrega mesmo nas mãos de Deus, para que Ele nos ajude a vencer a nós mesmos, para que Ele nos ajude a arrancar as ervas daninhas das nossas imperfeições, né? Para que Ele nos ajude a alimentar, a fortalecer as virtudes que às vezes nós temos em germe ainda precisando se fortalecer, nós teremos toda a ajuda necessária para que isso aconteça, né? Esse foi o grande objetivo de Jesus vir até nós encarnado, certo? Foi nos convidar para percorrermos esse caminho do autoaprimoramento, para que a gente possa finalmente vivenciar a felicidade espiritual daqueles que vibram em consonância com o amor verdadeiro, com o amor divino e com a caridade, tá bom? Então vamos encerrando o nosso evangelho. Eu agradeço a participação de todos os amigos. Vani, vivenciar o céu é estar alinhado aos propósitos de Deus, aos propósitos do amor. Exatamente isso. E vamos então fazer a nossa prece. Antes eu queria apenas divulgar, gente, a campanha Amor em Ação do Lex, tá? É uma campanha que já está na 3ª edição, muito importante nesse momento desafiador que nós estamos vivendo, né? Nós temos vários irmãos e irmãs que trabalham nas áreas de salão de beleza, que estão sem renda, sem poder trabalhar por conta da quarentena. Então o Lex se organizou para arrecadar cestas básicas para doar para esses profissionais de salão de beleza. É a campanha Amor em Ação. Vocês podem pegar as informações sobre a campanha detalhadas no feed de notícias do Instagram do Lex ou do Facebook. Lá tem uma publicação falando sobre a campanha Amor em Ação, explica direitinho, certo? Como vai acontecer a doação dessas cestas básicas aos profissionais de salão de beleza que estão sem poder trabalhar, sem poder se alimentar, sem poder alimentar seus filhos, suas famílias, né? É a hora de a gente se unir nessa grande corrente, tá bom? De solidariedade. Lá na timeline, no feed, vocês conseguem ver direitinho as contas para transferência, o valor, e ajude com o valor que você puder, tá bom? Lembrem do óbolo da viúva, né? Às vezes o seu pouco é muito, porque é tudo que você realmente está podendo dar naquele momento, né? E a gente unindo forças, a gente vai conseguir diminuir o sofrimento desses irmãos que estão vulneráveis economicamente por conta da quarentena. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Gratidão, seu Aristeu, Dona Ana Maria, a todos os colegas do Lex que estiveram aqui na live do Evangelho. Muita saudade de vocês, tá? Vamos fazer a nossa prece de encerramento.
eu convido a quem se sentir à vontade, mais por uma questão de se interiorizar mesmo, de voltar a atenção para o interno, né? Nós agradecemos infinitamente a bondade divina, a misericórdia divina que nos fornece hoje mais um dia de vida, mais uma oportunidade para o nosso autoaprimoramento, para a nossa evolução. Nós pedimos, Senhor, que essas reflexões possam frutificar em nosso espírito, nos fortalecendo nas boas resoluções, nos enchendo de coragem, de perseverança, para prosseguirmos firmes e persistentemente na nossa caminhada evolutiva, nos tornando pessoas melhores, verdadeiramente melhores para nós mesmos, especialmente para todos os nossos irmãos de caminhada. Gratidão, amado Mestre Jesus Cristo. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigada a todos, gente. No iniciozinho teve um pequeno incidente que o meu celular ele caiu, mas foi tudo contornado, né? Foi só uma pequena emoção no Evangelho, viu? Obrigada, tenham todos um bom dia. Amanhã nós teremos um novo Evangelho, todos os dias um Evangelho online pela manhã. Gratidão, Tati, gratidão, Vani, gratidão a todos. Bom dia.